Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quem já achou, se puder se colocar sobre os seus pés, vamos orar. Depois você pode continuar de pé até o término da leitura e depois você pode se sentar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite te agradecemos por mais um ano de vida da Igreja Palavra do Senhor. Deus e Pai, é o 6º ano de vida desta igreja. O Senhor tem abençoado a igreja até aqui, eu creio que há de continuar abençoando. Então nós temos que agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na vida de cada irmão, da igreja, e assim nós te louvamos, ó Pai. Agora é o momento da Tua Palavra. Usa-me conforme a Tua vontade, meu Pai, para que a mensagem alcance a cada coração, que a revelação da Tua Palavra, meu Pai, seja concedida a cada um conforme o propósito e a vontade do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios 13, em diante. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A igreja pode ser sentada. Amém. Irmãos, nós estamos estudando aqui na igreja toda quinta-feira, né? Sobre igreja na Bíblia, né? Dons espirituais. E outro dia nós estudamos o capítulo 12, onde Paulo fala dos dons espirituais e dos membros do corpo de Cristo, não é? E é uma mensagem muito importante. E Paulo encerra o capítulo 12 falando dos dons espirituais. E aí, no versículo 1 do capítulo 13, ele disse assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, superior. Agora ele vai falar daquilo que é a coroa dos dons espirituais, dos membros do corpo de Cristo. Eu estou usando aqui uma figura de linguagem, né? Aquilo que é mais importante, que é o amor.
A igreja de Corinto era uma igreja dada aos dons espirituais, né? Havia naquela igreja muitos dons espirituais, e ela acabou até se ensoberbecendo com isso, porque uma igreja que tem muitos dons espirituais, se ela não vigiar, nada contra os dons espirituais, tudo que vem do Espírito Santo, a igreja precisa, tudo que vem do Espírito Santo é positivo, mas se a igreja ela não tiver essa sabedoria para poder lidar com esses dons, vai acontecer o que estava acontecendo, o que aconteceu na igreja de Corinto. Eles estavam praticando divisão, né? Havia assim a chamada, a famosa panelinha na igreja. Então, os dons espirituais não são para isso, com certeza absoluta. Quem distribui os dons? O Espírito Santo de Deus, o Senhor por meio do Espírito. E os dons, na verdade, qual é a finalidade dos dons espirituais? A edificação da igreja, né? Exatamente. Eles são para a edificação da igreja. Então, se Deus está agindo, mas a igreja não está sendo edificada, tem algo errado. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, e acontece muito hoje, não é? Aí ele disse no verso 1 do capítulo 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Como é que está aí na sua versão? Como o sino, serei como o sino que ressoa, ou como os pratos que retine. Exatamente. Ou seja, como um instrumento que faz barulho. Isso. E nada mais. Quem quer ser como um instrumento que faz barulho e nada mais? Ninguém. Então tem muito crente que faz barulho, mas na hora que você começa a envolver com ele, é só barulho e nada mais. Porque o que vai dar conteúdo à pessoa? Justamente o amor. Isso que vai dar conteúdo. Aí a pessoa, de repente, ela fica vaidosa, de repente tem um dom, e ela se apega àquele dom, e ela acha que todo mundo tem que receber ela por causa do dom dela. Amém pelo dom. Mas quem administra o dom? Nós estamos estudando na igreja sobre isso, é a pessoa. Não é o Espírito Santo que entra em você e vai agir por você. Ele age em você. Então a pessoa que tem que ir na mente dela, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, observar a maneira de usar o seu dom. A pessoa tem que entender isso. Senão o dom dela, em vez de edificar, vai destruir. É verdade. Aí, como eu disse, você quando vai procurar amor na pessoa, não tem. É a maior destruição causada pelo diabo nas igrejas. No corpo de Cristo, Paulo fala do corpo de Cristo no capítulo 12. Não há espaço no corpo de Cristo para individualismo, para a pessoa que quer ter o seu dom e individualiza isso. Não há espaço no corpo de Cristo. O dom, quem dá é Deus por meio do Espírito Santo. Amém. Tudo vem de Deus e tem que ser para a glória de Deus. E para que seja para a glória de Deus, a pessoa tem que exercer o seu dom com amor, para que ela esteja caminhando no caminho da perfeição. Nós falamos muito sobre isso. O que é que aperfeiçoa um cristão? O que é que aperfeiçoa um cristão? O amor entre os irmãos. O amor. O que você pode receber de alguém
é mais importante? O amor. O que você pode dar para alguém que é mais importante? Então o amor, ele tem que prevalecer, e para que ele prevaleça, nós temos que agir nessa dimensão, nessa instrução da Bíblia, essa instrução que nos dá essa dimensão toda falando sobre o amor. O que chama mais a atenção de Deus numa pessoa da igreja? Uma pessoa amorosa, exatamente, bondosa. Outra coisa, amor é mandamento. O Senhor nos mandou amar, é mandamento. Ama o teu próximo. Você pode não ter um dom espiritual às vezes, de repente, né? É um dom que de repente chama atenção. Você pode não ter, não é? Você pode às vezes não ter o dom de profetizar. Às vezes não, a pessoa ela não tem dom de profetizar quando não é algo de Deus para ela. Ela não tem o dom de línguas, de falar em línguas. A pessoa que não tem. Mas amor não é como um dom. Dom você pode ter como você pode não ter. Vai depender de você buscar ou não. Não é? Depende de uma série de questões. Agora, amor, todo cristão tem que ter no seu coração. Não pode faltar o amor. Faltou o amor, falta tudo. Qual é a igreja que vai subir para o céu de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13? A igreja que ama. Então o dia do Senhor vai ser um dia de surpresa para muitas pessoas que não têm amado, que não têm valorizado. Eu fico imaginando, de acordo com a Bíblia, o dia do Senhor vai ser um terror para muitas pessoas. Senhor, eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome. Mais ou menos, né? Estou dizendo aqui de acordo com a Bíblia. Mas você não amou. Você não quis cumprir o meu mandamento, que é o amor. E aí a pessoa vai ser condenada com seus dons e tudo. Olha só que situação grave. Muitas igrejas e pessoas estão pecando nessa questão aqui. Por isso que eu falei, Deus já começou a falar desde o princípio do culto por meio do amor. O amor é o mais importante. Pastor, o senhor está pregando? É difícil para o senhor também, demais. Amar não é fácil. É por isso que Jesus mandou. Porque para você amar, você tem que ser desprovido de orgulho, de vaidade. Você tem que se revestir de humildade, mansidão, benignidade, longanimidade. E isso nem todo mundo quer, não é? O ser humano às vezes ele se preocupa mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Infelizmente é uma realidade, e a Bíblia fala isso, que muitos perderam a entrada no reino de Deus porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembre-se disso, amém? Então ele fala no verso 2 aqui, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13: ainda que eu tenha o dom de profetizar. O que é uma profecia? É uma mensagem divina de Deus para alguém, para que esse alguém entregue, né, a uma pessoa ou a uma igreja, a pessoa que tem o dom profético, né? E conheça todos os mistérios. Olha só, Paulo aqui usa uma linguagem exagerada, porque ninguém tem isso tudo aqui, mas ele usa essa linguagem exagerada, não é? Então, ainda que ele tivesse o conhecimento de todos os mistérios, como ele disse aqui no verso 2, ainda que ele conhecesse todos os mistérios, segredos que Deus revela a alguém que ele quer,
o que ele queira revelar. Olha só, preste atenção. E toda a ciência, todo o conhecimento. Paulo aqui ele usa um exagero realmente de linguagem. Olha só, a pessoa precisa entender isso, né? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. A fé de transportar montes é uma figura de linguagem para falar de uma grande fé, de uma alta fé, não é? Se não tiver amor, nada serei. Bem? Verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Uma grande coisa, né? Ajudar os pobres. E é muito difícil fazer isso também, né? Mas ainda que, olha só, eu distribuo, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito aos Coríntios, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quantas pessoas às vezes ficam se vangloriando por ajudar os pobres? Não é? Não é verdade? Ainda que a pessoa ela distribua entre os pobres todos os seus bens, como ele disse aqui, ainda que a pessoa morra, se não for por amor, se a pessoa não realmente tiver amor, não fizer por amor, nada disso vai ser proveitoso à pessoa. Isso é muito sério, isso aqui. Isso faz com que nós, assim, olhemos para dentro de nós. Nós examinemos a nossa própria alma, a nossa mente, para ver se nós realmente estamos fazendo a obra de Deus motivados pelo amor ou por outro interesse qualquer que não seja o amor. Então o cristão que não está fazendo a obra de Deus por amor, ele tem que corrigir e passar a fazer por amor, porque Deus, ele recebe a obra feita por amor. O amor é tudo. O amor conta para a salvação. O amor conta para a aceitação, para que Deus aceite as nossas obras. O amor é tudo. Por que muita coisa hoje tem curta duração? Falta o quê? Por que um casal se separa precocemente? Falta o quê? Se a gente for resumir. Amor. Por que uma amizade se desfaz facilmente? Falta o quê? Por que uma pessoa, de repente, ela se desvincula do corpo de Cristo, que é a igreja? Falta o quê? Às vezes é falta de amor da igreja para com a pessoa. Não justifica, mas às vezes é. E às vezes é falta de amor da pessoa para com a igreja. Cada caso é um caso. Pode ser um erro da igreja, que tratou a pessoa mal, né? Não apoiou, a pessoa ficou angustiada e saiu. E pode ser também o erro da pessoa. Tem pessoa que ela não deixa ninguém amá-la. É um problema isso. Tem pessoa que não consegue amar e não deixa ninguém amá-la. E depois reclama de falta de amor. A gente não vê isso às vezes acontecendo? A pessoa reclama, mas ela não ama. Quando é para amar, quando é testada, ela é provada por Deus para ver se ama ou não, a pessoa não ama. Então, a falta de amor, ela causa feridas na alma. Muitas pessoas hoje estão doentes espiritualmente, afastadas das igrejas. Não justifica, porém, isso acontece infelizmente pela falta de amor. Alguém fez algo com a pessoa e a pessoa julgou toda a igreja por aquele alguém e saiu, e o inimigo colocou na mente, no coração da pessoa assim, um cadeado espiritual. Ninguém entra ali, só Deus. Mas para Deus entrar nesse sentido, ele respeita, ele bate na porta, e se ele for atendido e recebido, ele entra. Caso contrário, não sabemos disso.
E a pessoa fica, não é? Assim, indiferente para com tudo e todos. Isso muda o humor da pessoa, até para com a sociedade, para com a família dela. A pessoa fica indiferente, porque é um problema espiritual, meu amado. O amor aperfeiçoa. O amor, o perfeito amor, a Bíblia fala que ele lança fora o medo. Por que tem pessoa que tem medo? Porque não é aperfeiçoada no amor.